sentir o preparo das águas, deixar nosso corpo suave. E agora vamos ouvir mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Mateus, capítulo 11, parágrafo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes mais aptos, aparentemente, a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos os orgulhosos e envaidecidos, com seu saber mundano, que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam, isto porque na antiguidade sábio era sinônimo de sabichão. Assim Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos humildes que se inclinam perante Ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração, sentir o preparo das águas, deixar nosso corpo suave. E agora vamos ouvir mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Mateus, capítulo 11, parágrafo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes mais aptos, aparentemente, a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos os orgulhosos e envaidecidos, com seu saber mundano, que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam, isto porque na antiguidade sábio era sinônimo de sabichão. Assim Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos humildes que se inclinam perante Ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração, sentir o preparo das águas, deixar nosso corpo suave. E agora vamos ouvir mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Mateus, capítulo 11, parágrafo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes mais aptos, aparentemente, a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos os orgulhosos e envaidecidos, com seu saber mundano, que se julgam prudentes,
pois que eles negam a Deus tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam, isto porque na antiguidade sábio era sinônimo de sabichão. Assim Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos humildes que se inclinam perante ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração, sentir o preparo das águas, deixar nosso corpo suave. E agora vamos ouvir mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Mateus, capítulo 11, parágrafo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes mais aptos, aparentemente, a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos os orgulhosos e envaidecidos, com seu saber mundano que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam, isto porque na antiguidade sábio era sinônimo de sabichão. Assim Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos humildes que se inclinam perante ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração, sentir o preparo das águas, deixar nosso corpo suave. E agora vamos ouvir mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Mateus, capítulo 11, parágrafo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes mais aptos, aparentemente, a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos os orgulhosos e envaidecidos, com seu saber mundano que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam, isto porque na antiguidade sábio era sinônimo de sabichão. Assim Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos humildes que se inclinam perante ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração, sentir o preparo das águas, deixar nosso corpo suave. E agora vamos ouvir mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Mateus, capítulo 11, parágrafo 25.
Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes mais aptos, aparentemente, a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos os orgulhosos e envaidecidos, com seu saber mundano que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam, isto porque, na antiguidade, sábio era sinônimo de sabichão. Assim Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos humildes que se inclinam perante Ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração, sentir o preparo das águas, deixar nosso corpo suave. E agora vamos ouvir mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Mateus, capítulo 11, parágrafo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes mais aptos, aparentemente, a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos os orgulhosos e envaidecidos, com seu saber mundano que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam, isto porque, na antiguidade, sábio era sinônimo de sabichão. Assim Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos humildes que se inclinam perante Ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração, sentir o preparo das águas, deixar nosso corpo suave. E agora vamos ouvir mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Mateus, capítulo 11, parágrafo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes mais aptos, aparentemente, a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos os orgulhosos e envaidecidos, com seu saber mundano que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam, isto porque, na antiguidade, sábio era sinônimo de sabichão. Assim Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos humildes que se inclinam perante Ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. Vamos relaxar
suavizar nossa mente, nosso coração, sentir o preparo das águas, deixar nosso corpo suave. E agora vamos ouvir mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Mateus, capítulo 11, parágrafo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes mais aptos, aparentemente, a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos os orgulhosos e envaidecidos, com seu saber mundano, que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam. Isto porque, na antiguidade, sábio era sinônimo de sabichão. Assim Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos humildes que se inclinam perante Ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração, sentir o preparo das águas, deixar nosso corpo suave. E agora vamos ouvir mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Mateus, capítulo 11, parágrafo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes mais aptos, aparentemente, a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos os orgulhosos e envaidecidos, com seu saber mundano, que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam. Isto porque, na antiguidade, sábio era sinônimo de sabichão. Assim Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos humildes que se inclinam perante Ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração, sentir o preparo das águas, deixar nosso corpo suave. E agora vamos ouvir mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Mateus, capítulo 11, parágrafo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes mais aptos, aparentemente, a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos os orgulhosos e envaidecidos,
com seu saber mundano que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam, isto porque na antiguidade sábio era sinônimo de sabichão. Assim Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos humildes que se inclinam perante ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração, sentir o preparo das águas, deixar nosso corpo suave. E agora vamos ouvir mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Mateus, capítulo 11, parágrafo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes mais aptos, aparentemente, a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos os orgulhosos e envaidecidos, com seu saber mundano que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam, isto porque na antiguidade sábio era sinônimo de sabichão. Assim Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos humildes que se inclinam. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração, sentir o preparo das águas, deixar nosso corpo suave. E agora vamos ouvir mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Mateus, capítulo 11, parágrafo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes mais aptos, aparentemente, a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos os orgulhosos e envaidecidos, com seu saber mundano que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam, isto porque na antiguidade sábio era sinônimo de sabichão. Assim Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos humildes que se inclinam perante ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração, sentir o preparo das águas, deixar nosso corpo suave. E agora vamos ouvir mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Mateus, capítulo 11, parágrafo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus
por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes, mais aptos aparentemente a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos os orgulhosos e envaidecidos, com seu saber mundano que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam, isto porque na antiguidade sábio era sinônimo de sabichão. Assim Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos humildes que se inclinam perante ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração, sentir o preparo das águas, deixar nosso corpo suave. E agora vamos ouvir mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Mateus, capítulo 11, parágrafo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes, mais aptos aparentemente a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos os orgulhosos e envaidecidos, com seu saber mundano que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam, isto porque na antiguidade sábio era sinônimo de sabichão. Assim Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos humildes que se inclinam perante ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração, sentir o preparo das águas, deixar nosso corpo suave. E agora vamos ouvir mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Mateus, capítulo 11, parágrafo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes, mais aptos aparentemente a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos os orgulhosos e envaidecidos, com seu saber mundano que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam, isto porque na antiguidade sábio era sinônimo de sabichão. Assim Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos humildes que se inclinam perante ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração,
sentir o preparo das águas, deixar nosso corpo suave. E agora vamos ouvir mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Mateus, capítulo 11, parágrafo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes mais aptos, aparentemente, a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos os orgulhosos e envaidecidos, com seu saber mundano, que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam. Isto porque, na antiguidade, sábio era sinônimo de sabichão. Assim Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos humildes que se inclinam perante Ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração, sentir o preparo das águas, deixar nosso corpo suave. E agora vamos ouvir mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Mateus, capítulo 11, parágrafo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes mais aptos, aparentemente, a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos os orgulhosos e envaidecidos, com seu saber mundano, que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam. Isto porque, na antiguidade, sábio era sinônimo de sabichão. Assim Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos humildes que se inclinam perante Ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração, sentir o preparo das águas, deixar nosso corpo suave. E agora vamos ouvir mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Mateus, capítulo 11, parágrafo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes mais aptos, aparentemente, a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos os orgulhosos e envaidecidos, com seu saber mundano, que se julgam prudentes,
pois que eles negam a Deus tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam, isto porque na antiguidade sábio era sinônimo de sabichão. Assim Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos humildes que se inclinam perante ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração, sentir o preparo das águas, deixar nosso corpo suave. E agora vamos ouvir mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Mateus, capítulo 11, parágrafo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes mais aptos, aparentemente, a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos os orgulhosos e envaidecidos, com seu saber mundano que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam, isto porque na antiguidade sábio era sinônimo de sabichão. Assim Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos humildes que se inclinam perante ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração, sentir o preparo das águas, deixar nosso corpo suave. E agora vamos ouvir mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Mateus, capítulo 11, parágrafo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes mais aptos, aparentemente, a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos os orgulhosos e envaidecidos, com seu saber mundano que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam, isto porque na antiguidade sábio era sinônimo de sabichão. Assim Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos humildes que se inclinam perante ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração, sentir o preparo das águas, deixar nosso corpo suave. E agora vamos ouvir mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos.
Mateus, capítulo 11, parágrafo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes mais aptos, aparentemente, a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos os orgulhosos e envaidecidos, com seu saber mundano que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam, isto porque, na antiguidade, sábio era sinônimo de sabichão. Assim Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos humildes que se inclinam perante Ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração, sentir o preparo das águas, deixar nosso corpo suave. E agora vamos ouvir mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Mateus, capítulo 11, parágrafo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes mais aptos, aparentemente, a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos os orgulhosos e envaidecidos, com seu saber mundano que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam, isto porque, na antiguidade, sábio era sinônimo de sabichão. Assim Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos humildes que se inclinam perante Ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração, sentir o preparo das águas, deixar nosso corpo suave. E agora vamos ouvir mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Mateus, capítulo 11, parágrafo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes mais aptos, aparentemente, a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos os orgulhosos e envaidecidos, com seu saber mundano que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam, isto porque, na antiguidade, sábio era sinônimo de sabichão. Assim Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos humildes que se inclinam perante Ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo.
Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração, sentir o preparo das águas, deixar nosso corpo suave. E agora vamos ouvir mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Mateus, capítulo 11, parágrafo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes mais aptos, aparentemente, a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos os orgulhosos e envaidecidos, com seu saber mundano, que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam, isto porque, na antiguidade, sábio era sinônimo de sabichão. Assim Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos humildes que se inclinam perante Ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração, sentir o preparo das águas, deixar nosso corpo suave. E agora vamos ouvir mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Mateus, capítulo 11, parágrafo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes mais aptos, aparentemente, a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos os orgulhosos e envaidecidos, com seu saber mundano, que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam, isto porque, na antiguidade, sábio era sinônimo de sabichão. Assim Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos humildes que se inclinam perante Ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração, sentir o preparo das águas, deixar nosso corpo suave. E agora vamos ouvir mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Mateus, capítulo 11, parágrafo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes mais aptos, aparentemente, a compreendê-las.
é que precisamos entender pelos primeiros, os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos, os orgulhosos e envaidecidos, com seu saber mundano que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam, isto porque na antiguidade sábio era sinônimo de sabichão. Assim Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos humildes que se inclinam perante Ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração, sentir o preparo das águas, deixar nosso corpo suave. E agora vamos ouvir mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Mateus, capítulo 11, parágrafo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes mais aptos, aparentemente, a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros, os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos, os orgulhosos e envaidecidos, com seu saber mundano que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus tratando-o de igual para igual, quando não. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração, sentir o preparo das águas, deixar nosso corpo suave. E agora vamos ouvir mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Mateus, capítulo 11, parágrafo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes mais aptos, aparentemente, a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros, os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos, os orgulhosos e envaidecidos, com seu saber mundano que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam, isto porque na antiguidade sábio era sinônimo de sabichão. Assim Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos humildes que se inclinam perante Ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração, sentir o preparo das águas, deixar nosso corpo suave. E agora vamos ouvir mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Mateus, capítulo 11, parágrafo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus
por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes, mais aptos aparentemente a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos os orgulhosos e envaidecidos, com seu saber mundano que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam, isto porque na antiguidade sábio era sinônimo de sabichão. Assim Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos humildes que se inclinam perante ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração, sentir o preparo das águas, deixar nosso corpo suave. E agora vamos ouvir mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Mateus, capítulo 11, parágrafo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes, mais aptos aparentemente a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos os orgulhosos e envaidecidos, com seu saber mundano que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam, isto porque na antiguidade sábio era sinônimo de sabichão. Assim Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos humildes que se inclinam perante ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração, sentir o preparo das águas, deixar nosso corpo suave. E agora vamos ouvir mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Mateus, capítulo 11, parágrafo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes, mais aptos aparentemente a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos os orgulhosos e envaidecidos, com seu saber mundano que se julgam prudentes.